A paz do Senhor, irmãos. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso momento de louvor, eu gostaria de deixar um versículo aqui para que nós possamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque é o que tem nos sustentado durante esses dias difíceis. O Senhor falando conosco através da sua palavra. Em Romanos 8, versículo 31 em diante. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém poderá nos vencer. Nem a morte, nem a tristeza, nem a necessidade, nem a adversidade, porque o Senhor está conosco a todo tempo. E nós devemos ser fiéis a Ele, porque neste momento nós não podemos estar na casa dele adorando, mas nós somos templo do Espírito Santo. E onde nós estivermos, nós podemos adorar ao Senhor. Nós podemos adorar ao Senhor em casa, no trabalho, no carro, em qualquer lugar. Não existe impedimento para que nós possamos fazer isso, para que nós venhamos nos entregar a Ele de todo o nosso coração. Então que nós venhamos neste momento difícil, neste momento de aflição, lembrarmos quem é que está cuidando da gente. Não é o nosso governo, não são as pessoas, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que está cuidando de você neste momento. Então não se esqueça disso e adore ao Senhor de todo o seu coração, porque o Pai está vendo você adorar. O Pai está vendo a sua adoração. O Pai está olhando para você neste momento e Ele está vendo o seu coração, a intenção do seu coração. Então vamos louvar ao Senhor. Amém? Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus nosso Rei. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus nosso Rei. Aleluia. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus nosso Rei. Aleluia. Aleluia,
Aleluia. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Jesus. Porque Tu és grande, Tu és poderoso. Tu és o Senhor das nossas vidas, em quem nós temos confiado, em quem nós temos descansado. Tu és maravilhoso, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu
Tu és grande, Senhor. Cantarei quando Tu és, Senhor, a nossa fortaleza, o nosso seguro. Tu és, Senhor, o nosso consolo. Pai, em Ti temos confiado. Em Ti temos depositado a nossa confiança, Senhor. Pai, olha para nós, Jesus. Mesmo, Senhor, na nossa pequenez, Pai, que o Senhor possa olhar para os nossos corações, que o Senhor possa olhar para o nosso clamor, para o clamor da Tua igreja, porque Tu és grande, Tu és soberano, Pai. Ah, Senhor, e não existe, Pai, qualquer empecilho que o Senhor não possa derrubar, qualquer luta que o Senhor não possa vencer, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus de Isaac e de Jacó, Tu és o meu Deus, o Deus da Tua igreja, o Deus em quem nós temos confiado. Por isso nós Te adoramos e Te bendizemos e cantamos. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Tu és grande, Tu és forte, e todos hão de ver. É o meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, quero dar os avisos da semana. Brincadeirinha, mas eu quero que tenha visitantes. Eu quero que aí, nos ouvindo, nos assistindo, que você que é membro da nossa igreja esteja compartilhando, esteja aproveitando para evangelizar, para que mais vidas venham a saber do amor de Deus, conhecer a palavra, o querer de Deus, para que haja salvação, libertação, bênção, tá bom? Então eu quero dar os testemunhos, isso sim, com muita alegria, porque nós temos recebido os pedidos de oração e estamos orando e Deus está nos atendendo. Deus está mesmo assim longe uns dos outros, mas Deus é aquele que ouve a oração, irmãos. Deus é Deus de perto, Deus de longe, e Ele tem atendido. A nossa irmã Patrícia, esposa do nosso irmão Ricardo, ali de Santa Isabel, a mamãe dela foi pro médico passando mal, e o médico disse que ela estava infartando, mas para a glória do Senhor, Deus atendeu o nosso clamor e ela está bem, aleluia. Também a nossa irmã Adriana, ela estava com enxaqueca, disse que não estava indo trabalhar, tomando remédios, não estava resolvendo. Nós insistimos em oração e hoje ela já foi trabalhar, para a glória do Senhor ela já foi curada. Também a nossa irmã Nilda, ela disse que estava com uma gripe muito forte. Graças a Deus foi apenas uma gripe, né, irmã Nilda? E a nossa irmã já está bem, para a glória do Senhor. A nossa irmã Natália, que estava com muita tosse, muito preocupada, estava também com insônia, mas Deus também abençoou e ela já está bem, liberta, dormindo, para a glória de Deus. E a nossa irmã Josi, esposa do nosso irmão Adilson, o cunhado dela, o Sidney, nós pedimos oração porque ele estava em quarentena por conta desse coronavírus, mas ainda não recebeu o resultado do exame confirmando. Mas mesmo assim, Deus atendendo a oração, ele já está melhor, para a glória de Deus. Mas tem aqui ainda alguns pedidos para nós orarmos. O nosso irmão Kleber, que está com pedra nos rins, sentindo muita dor. Vamos orar pelo nosso irmão, continuar orando, né? Também o nosso irmão Sandro, ele, por causa de uma gripe muito forte e não foi ainda confirmado se é coronavírus ou não, mas ele tomando antibiótico, e você sabe, o antibiótico acaba estragando o estômago. Vamos orar pelo nosso irmão que estava com vômito. Vamos continuar orando pelo Rodrigo, filho da nossa irmã Leda, que está fazendo radioterapia, todos os dias indo para o hospital. O Pedro, ele é irmão da nossa irmã Ana Maria, e acho que é Ana Maria. Me perdoe se não for, tá, irmã Ana? Eu sei que é Ana. Então, ela pediu oração porque ele usa sonda.
depois do acidente e contraiu uma bactéria, está lá internado. Vamos estar orando pelo Pedro e também o Alex, que é conhecido da nossa irmã Gilmara. Ela pediu a oração que ele está na UTI com esse coronavírus. Vamos orar? Nosso Deus querido e amado, mais uma vez, ó Pai, ó Deus, nós estamos em oração unidos, ó Pai, ó Deus, numa só fé, num só espírito, num só amor, clamando, Pai. O Senhor prometeu na Tua palavra que quando dois concordassem sobre qualquer coisa, Tu atenderias. Então atende, Senhor, ó Deus amado, ó Jesus, em favor desses irmãos que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por aqueles que já foram curados, ó Pai. Ó Deus querido e maravilhoso, te agradecemos de todo o nosso coração. Mas, ó Deus amado, vem operar nessas vidas, ó Pai. Vem libertar, põe a tua mão poderosa sobre eles, ó Pai. Ó Deus, esmaga aquelas pedras, que elas virem pó, para que nosso irmão possa, ó Deus, expelir essas pedras sem sentir dor, ó Pai. Opera, meu Deus, opera na vida de cada um deles, ó Pai. Ó Deus querido e maravilhoso, meu Deus, só o Teu nome vai ser engrandecido, glorificado e exaltado. Recebe o nosso clamor em nome de Jesus e para a glória somente do Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Eu ainda quero, antes de encerrar a minha parte, de ler com os irmãos, segundo Pedro, capítulo 3, o versículo 4, eles dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? E aí vem a resposta no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha que coisa maravilhosa. Muitos já não estão nem crendo que Jesus voltará, porque já se passaram 2000 anos, né? A igreja sempre falando que ele iria voltar, mas cada vez nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Cada vez a gente vê que está mais próximo. Olha essa situação, como está o mundo. Então, e ele diz que essa demora é por conta da sua longanimidade, é a sua paciência, é o seu amor. Ele tem esse propósito, irmãos. Eu já disse isso outro dia. Espero que você esteja se lembrando que tem 2 propósitos. Tudo que ele faz é querendo que o homem se chegue mais perto dele. Então, tanto para o mundo que tem zombado, que tem desprezado, para que se convertam e sejam salvos e se arrependam, como também para a igreja que tem andado acomodada, a igreja que tem, não está praticando a palavra. Então, para que haja também santificação no meio do seu povo, para preparar o seu povo para o arrebatamento, entendeu? Para despertar a sua noiva. Então, a gente tem nesses vídeos, desde a semana passada, a gente tem tido muitas mensagens, mas queremos ver se os irmãos estão praticando tudo que a gente tem dito. A gente tem falado sobre o arrependimento. É necessário arrependimento dos maus testemunhos, de falar palavrão, de falar mentira, de ter mágoas nos corações. Temos que perdoar. Tem que ter arrependimento, irmãos. Mas também tem que ter oração. Né? A gente tem falado tanto sobre isso. Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele falou que a condição para Ele atender é a gente pedir. Então não tenha preguiça não. Dobra esse joelho aí. Já falei, é uma vacina poderosa que você tem. Poxa vida! Então ore, mas ore com fé. E ontem eu tive falando sobre, uma das mensagens foi sobre isso. Eu falei tudo que é fé, mas eu quero falar agora o que não é fé. Fé não é pensamento positivo, tá bom?
Fé não é pensamento positivo. Ah, vai dar certo, vai passar. Fica repetindo isso aí e não pratica a palavra não para tu ver se vai passar. Entendeu? Entendeu, né? A gente tem que estar debaixo do esconderijo do Altíssimo para a gente não ser atingido. Então, crer. Fé é crer nas promessas dele. Crer que tudo é por ele, para a honra e para a glória do nome dele. Então, e ainda também não esquecendo de gratidão, agradecer. Nós temos tantas bênçãos, temos muito que agradecer. Então coloque Deus em primeiro lugar, louve, adore, Ele é digno, Ele é justo. Tudo que Ele faz. Então é isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos e agora quero dar a oportunidade. Quero passar a oportunidade para a nossa irmã Érica. Ela é a líder, né, do departamento infantil da Menibrac e ela vai estar trazendo uma mensagem para as nossas crianças. Crianças, vocês estão aí conosco? Também tem uma mensagem de Deus para o teu coração. Deus te ama e nós também. Beijos. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, meus pequenos. Esse foi o momento que o Senhor preparou para nós. Amém? Eu quero que vocês pratiquem tudo aquilo que a gente tem ensinado para vocês. Obedecer, seguir os mandamentos do Senhor, orar e ter fé. A fé nesses momentos difíceis, né? E nós vamos estar juntos, em breve. Eu gostaria de deixar uma palavra para os pais. Em Salmos 127, versículo 3, que fala: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. O galardão, irmão, é uma recompensa de Deus, né? E tudo aquilo que é recompensa, nós temos que ter cuidado. É valioso para a nossa vida. Então, os filhos, eles são valiosos para nós. Principalmente nos dias de hoje, né? Que as coisas estão tão distorcidas, né? Então, vamos falar mais do amor de Deus, né? Dos princípios do Senhor. Vamos colocar isso no coração dos nossos pequenos. Não seja omisso. Fale de Jesus para os seus filhos. Ensine o caminho que eles devem andar, tá? E que Deus abençoe. Em breve vamos estar juntos. E um grande beijo de toda a equipe da Menibrac. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Quero orar com você. Porque a oração remove montanhas. Porque a oração, ela é o momento em que nós temos intimidade com Deus. A oração, ela eleva a nossa alma diante de Deus. A oração, ela faz com que eu me aproxime de Deus, você se aproxime de Deus. A oração é um momento de intimidade entre você e Deus. Nós oramos no nome de Jesus porque a palavra diz que tudo que nós pedirmos no nome dele, nós vamos receber. Crendo, nós receberemos. Então existe a oração que você tem intimidade com Deus, a oração que você busca a Deus, a oração que você se apresenta a Deus. Mas quando você se apresenta a Deus, você precisa crer que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer aquilo que você está colocando na sua petição diante dEle. Então nós vamos orar clamando ao Senhor para que a bênção de Deus continue sobre a nossa vida, para que a bênção de Deus continue sobre a sua casa. Quando nós oramos, nós entramos em contato. Você entra no seu quarto, ou você está numa sala de oração, ou você está numa casa de oração, ou você está dentro de um ônibus, ou dentro de um carro, você fala com Deus. Você se aproxima de Deus, e Deus está atento à tua oração. Porque Ele não pode mentir, porque a palavra dEle, ela é verdade. E Ele, através de Jesus, o seu Filho, que veio nos dar vida, e eu espero que você tenha vida, eu espero que esta família tenha vida, eu espero que esse moço tenha vida, eu espero que essa moça tenha vida, eu espero que essa nação tenha vida, porque Jesus veio trazer uma vida em abundância.
não só uma vida terrena, mas uma vida eterna. Ter Jesus na nossa vida aqui na terra, enquanto estivermos na terra, e depois nós teremos Jesus eternamente, porque vamos viver com Ele. Para viver com Ele aqui na terra, eu e você precisamos ler a sua palavra, meditar na sua palavra, aprender da sua palavra. Para viver com Ele aqui na terra, eu preciso me comunicar, eu preciso falar com Ele. Eu preciso dizer a Ele de quanto eu sirvo, de quanto eu amo, de quanto eu preciso dEle, de quanto eu me apresento a Ele em adoração, de quanto eu chego diante dEle com súplicas, com louvor. Então a oração faz com que eu e você se aproxime de Deus. Então quando eu comecei dizendo vamos orar, nós devemos orar. Você ora comigo, eu oro com você, e a Bíblia diz, Jesus diz que onde tiver 1, 2 ou 3 reunido no nome dele, ele estará. Então, quando eu e você estamos orando, Jesus já está presente. E ele está atento à sua oração. Ele está atento à minha oração. Ele está atento à nossa oração. Falar com Deus é algo extraordinário. Falar com Deus, você se aproxima diante dele e coloca diante dele que você necessita dele, que você precisa dele, que eu preciso dele, que eu necessito dele. Oração é quando eu me aproximo de alguém e digo uma palavra. Eu fiz uma palavra de oração. Então você vai dizer a Deus, e eu digo a Deus, e nós dizemos a Deus, nós te amamos, somos teus filhos, precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua presença na nossa vida. E tudo isso, meus irmãos e meus amigos, nós conseguimos através da oração. A oração não é ensinada. A única oração que foi ensinada foi a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou os seus discípulos a orar, dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Então você tem um Pai que está no céu, e você tem o Espírito Santo aqui na terra, que leva a tua oração perfeita diante de Deus. Quando você ora, e você ora em português, outro ora em inglês, não importa qual nação e qual a linguagem que está se orando, o Espírito Santo leva essa oração perfeita, com gemidos. Diz que o Espírito Santo geme, ele intercede por nós com gemidos. Então veja bem que não é qualquer oração. Pense bem que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, porque se ele está gemendo é porque ele está chegando diante do Pai, colocando as nossas aflições, colocando as nossas dores, colocando os nossos anseios, as nossas necessidades, mas colocando também o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, porque Ele é o único que merece ser adorado, porque Ele é o Rei do Universo, Ele é o Senhor dos Senhores. Então quando eu oro e quando você ora, Deus está atento, Deus está inclinando os seus ouvidos para nos ouvir. E Deus está te ouvindo quando você clama. Deus está te ouvindo quando você adora. Deus está te ouvindo quando você se apresenta a Ele. Você está pronto para se apresentar a Deus? Então, nós vamos nos apresentar a Deus em oração. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua aflição. Eu não sei se você tem gratidão na sua alma para oferecer a Deus. Eu sei que eu e você devemos orar e falar com Deus. E Deus vai nos responder. Olha que coisa maravilhosa. Você ora, Ele ouve e depois Ele te responde. Eu não sei qual é a resposta que você está precisando, mas sei que há um Deus que responde, um Deus que se move. O Deus que nós servimos, Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com as nações. Ele se preocupa com o homem, com a mulher, com o moço, com o rico, com o pobre. Ele se preocupa com todos. Porque, como nós temos falado, nós somos imagem.
Nós somos criados por Ele. E Ele nos criou. Mas aí Ele veio e nos deu Jesus. Como estava difícil para nós clamarmos, para nós orarmos e entrarmos em intimidade com Ele, por causa do pecado que nós cometemos, por causa que, como diz Davi, que nós nascemos em pecado me concebeu minha mãe, isso tinha uma barreira, um impedimento entre eu e Deus, entre você e Deus. Aí Deus envia Jesus, para que Jesus viesse morrer por mim e por você, que Jesus veio e derrama o seu sangue lá na cruz do Calvário, passou todas as humilhações, Jesus levou todas as suas dores, Jesus levou todas as suas aflições, Jesus levou as pragas, tudo aquilo que é ruim, Jesus levou sobre ele. E quando Jesus morre, ele, na verdade, não ficou no cemitério, ele ressuscita. E Jesus está vivo. E agora, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele pode falar com Deus, ele tem liberdade para chegar diante de Deus e clamar a Deus e pedir. E Jesus disse até que se tiver um monte, ou pela fé você manda aquele monte sair. Então, olha que coisa maravilhosa que é a oração. Você pode clamar pelo seu marido, entregar o seu marido nas mãos do Senhor. O marido pode clamar pela esposa, entregar a esposa na mão do Senhor. Os pais podem orar pelos filhos e entregá-los nas mãos do Senhor Jesus. E os filhos podem clamar pelos pais. E nós devemos clamar por todos nós e pelas nações. As nações estão precisando de oração. Nós devemos orar pelos governos, independente se ele é bom ou se ele é ruim. A Bíblia não diz a respeito disso. A Bíblia diz que eu e você devemos orar por eles. Por quê? Porque Deus está ouvindo a palavra da nossa oração. Então nós nos aproximamos de Deus por causa de Jesus. Porque foi Jesus quem deu a vida. Foi Jesus que pagou o preço. Foi Jesus que fez todas as coisas, fez tudo o que estava escrito no Velho Testamento a respeito de sacrifícios. Jesus é o nosso sacrifício diante de Deus, é aquele que tirou toda a barreira, é aquele que tirou todo o impedimento, é aquele que tirou toda a angústia, toda a tristeza, tudo aquilo que podia impedir, é aquele que tirou o pecado do mundo. O João, o Batista, ele diz, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus pode nos tirar do pecado, Jesus pode limpar a nossa alma e nos dar uma nova vida. Você deseja essa vida? Jesus tem essa vida para você, uma vida nova, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de pensar. Jesus quer te guiar, Jesus quer libertar a sua vida. E tudo isso você consegue quando você recebe Ele na sua alma, no seu coração. E agora você pode falar com Deus. Porque nós não somos mais inimigos de Deus. Jesus já nos purificou de todo pecado. Então, quando nós nos aproximamos de Deus em oração, nós oramos no nome de Jesus. Não existe outro nome na terra. Não existe outro nome no céu a não ser o nome de Jesus. Você não tem como nós irmos direto a Deus. Deus é o Criador, é o Pai, Ele é o Eterno, Ele comanda tudo. Mas para eu entrar na presença dEle em oração, eu devo ir em nome de Jesus. Quando você repreende uma enfermidade e manda aquela enfermidade embora, você manda no nome de Jesus. Quando você ora para que a guerra acalme, você ora no nome de Jesus. Deus vem e atende por causa do nome de Jesus, que é o nome colocado sobre todo nome. Pense em alguém famoso, pense em alguém que você admira, pense em um nome aí que você conhece, que é conhecido no mundo todo. Jesus está acima de todos esses nomes, porque Ele é Senhor, porque Ele é o Redentor e porque Ele é o Salvador. Então ore comigo nesse instante, no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos pela vitória que o Senhor nos deu. O Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos livrado. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o Deus eterno, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, o Deus que liberta, o Deus que salva.
Ah, Senhor, nós oramos no nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, nós colocamos essa nação nas tuas mãos, nós colocamos médicos, enfermeiras, nós colocamos diante de ti toda a autoridade, civis e militares, nós colocamos esse governo nas tuas mãos, nós colocamos o prefeito, nós colocamos os vereadores, nós colocamos os deputados. Senhor, haja nessa nação, haja em cada família, haja em cada lar, Senhor, na vida dos empresários. Ó Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria a eles nesse momento que nós estamos vivendo, e o Senhor possa livrar, abençoar os teus filhos que precisam de trabalho, que as portas abram. Senhor, sabemos que vamos enfrentar coisas difíceis, mas o Senhor está na frente para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar uma direção, para nos dar paz. Senhor, como nós precisamos de paz nesses dias, a tua graça e a tua bênção venha. Mas Jesus, Ele é o príncipe da paz. Isaías diz que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o conselheiro, que Ele é o Deus forte. Então, Senhor, nós oramos no nome de Jesus, que a tua bênção e a tua graça venha sobre cada um de nós. Nós precisamos de ti e nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Meus queridos, eu quero meditar num texto da Bíblia Sagrada, que nesses dias tem, e nesses tempos eles são tão falados, ela é tão falada, estamos falando, mas parece que nós não estamos praticando. Que você já conhece de cor e salteado. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11, verso 12, verso 13 e verso 14. Assim, Salomão terminou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que veio ao coração de Salomão para ser feito na casa do Senhor e na sua própria casa, ele prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos ou a locusta que devorem a terra, ou se eu enviar a peste no meio do meu povo, e se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos ou dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que esta palavra, o Espírito Santo possa colocar no seu coração aquilo que Ele não vai colocar no meu para falar para você, mas que Ele possa te dar um esclarecimento. Nós precisamos aprender com a palavra. Quando eu disse no começo, antes de ler esse texto bíblico, eu disse que ela é muito falada e pouco praticada. Nós precisamos aprender a praticar a palavra de Deus. Capítulo 7, ele começa dizendo que Salomão terminou de orar. Olha que coisa, ele está no templo. Ele termina o templo. E ele diz que, o texto diz que ele começa a orar. Ele terminou de orar. Diz que quando ele termina de orar, o fogo do céu consumiu a oferta queimada em sacrifício. Porque no Velho Testamento eles apresentavam o sacrifício de oferta de um cordeiro, de um animal, para que Deus atendesse a oração, para que Deus atendesse o clamor do seu povo. Como nós falamos no começo da nossa oração, Deus deu Jesus Cristo para que Ele fosse sacrificado, para que quando eu e você orar, Deus respondesse a oração. Deus respondeu com fogo, significa o seguinte, que Deus atendeu, que Deus recebeu a oração de Salomão. O fogo vem, consome o holocausto e diz que a glória do Senhor encheu a casa. Eu espero que esta mensagem, ao chegar na sua vida,
ao chegar na sua casa, ao chegar onde quer que você esteja, a glória do Senhor venha sobre a sua vida. Mas é interessante isso, para que a glória do Senhor venha na sua vida. Eu preciso orar a Deus. Eu preciso me arrepender. E é interessante que Salomão diz que ele terminou a casa do Senhor. Deus permitiu que Salomão, ele construísse, erguesse a casa de Deus, onde Deus iria atender às orações do seu povo. Ele coloca no coração de Salomão todos os detalhes. E a Bíblia também diz que Salomão, ele termina a casa e termina também a casa do rei. Deus colocou também isso no coração dele. E tudo que veio no coração de Salomão, feito na casa do Senhor e na sua própria casa, ele prosperou. Eu espero que esta mensagem, que esta palavra, ao entrar na sua alma, ela possa agir de uma forma extraordinária e a graça de Deus venha sobre a sua vida, porque hoje você é o templo de Deus. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eu espero que esta palavra, ao entrar na sua alma, a graça de Deus venha, a glória de Deus venha, o fogo de Deus venha e queime tudo aquilo que barra a sua vida, que possa impedir da sua oração chegar ao trono do Senhor, que possa impedir que a sua oração chegue diante de Deus. Se houver barreiras nessa palavra de oração, se houver barreira na sua vida, que esse fogo que vem de Deus, ele possa queimar e tirar o pecado e afastar você do mal, e aí Deus virá com a sua glória, e você vai sentir a glória do Senhor, e verá quão diferente é um homem ou uma mulher que tem a glória, que tem essa glória que Salomão teve naquele momento em que ele ora. Aquele momento que ele ora, a glória do Senhor, diz a palavra, que encheu toda a casa. Que a glória do Senhor vem e encha também a sua vida. Que a glória do Senhor vem e encha a tua casa. Ele terminou tudo, ele prosperou. Que você possa prosperar, que você possa ser um homem ou uma mulher próspero, cheio da graça de Deus. E aí o Senhor aparece a Salomão. Hoje o Senhor aparece nas nossas vidas através da sua palavra. Hoje o Senhor aparece nas nossas vidas através do seu Santo Espírito, e Ele fala ao nosso coração. Nós sentimos a presença, e não é um sentimento humano, é algo que vem de Deus, é algo que vem da nossa alma, que comove a nossa alma, que muitas vezes nos faz chorar, que faz nos arrepender. Então a palavra está dizendo que o Senhor apareceu a Salomão, e ele diz: eu ouvi a tua oração. Eu espero que você possa sentir isso, esta graça maravilhosa, esta palavra da parte de Deus. Deus respondeu a oração do seu filho, Deus respondeu a oração do rei, Deus atendeu a oração de Salomão. Eu atendi. Ele aparece e diz: eu ouvi a tua oração. E ele diz: eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Aquela casa seria uma casa de sacrifício, onde todos iriam, onde o sacerdote ia sacrificar o animal e pedir que Deus atendesse, que Deus viesse com fogo e queimasse, e o povo fosse perdoado dos seus pecados. Hoje nós não precisamos mais trazer um animal na casa de oração. Hoje nós não trazemos um cordeiro na casa de oração. Hoje nós nos apresentamos diante de Deus, porque o verdadeiro sacrifício, chamado Jesus Cristo, já foi feito lá na cruz do Calvário, e Ele nos dá essa autoridade para nós orarmos. Então Deus está dizendo para Salomão: eu ouvi a tua oração. Eu espero que nesta hora, nesse momento em que você clama, nesse momento em que você busca o Senhor, Ele possa atender a sua oração. Eu preciso que Deus atenda a minha oração. E é tão bom ouvir que Deus diz: eu atendi a sua oração. Então aí, e Ele diz: eu escolhi esta casa. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa palavra. Deus te escolheu. Você é o escolhido de Deus. Pare para pensar a respeito disso. No meio de 7 bilhões de pessoas que tem a terra, você é um privilegiado que Deus te escolheu. Deus te escolheu para se apresentar a Ele em oração, para ser um intercessor. Deus te escolheu para ministrar a palavra dEle, para levar a tua palavra aos cansados, aos abatidos, aos oprimidos. Deus te escolheu para que você levantasse o fraco. Deus te escolheu para que você orasse para os enfermos e os enfermos fossem libertos.
Deus te escolheu para que você fosse uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo, para que você fizesse a obra dele, para que você falasse das boas novas. Os céus têm boas novas para o homem pecador. Os céus têm boas novas para o homem e a mulher que está caído, que está arrasado, que está triste, que está oprimido, que está sem saída, que não sabe para onde ir. O céu tem uma palavra: veio um Salvador ao mundo, e todo aquele que o receber será salvo. E o nome desse Salvador é Jesus. Então, Deus está dizendo para aquele homem, aquele rei de Israel, que é servo dele agora, eu o chamo de rei, a Bíblia o chama de rei, nós falamos a respeito disso, mas para Deus ele é o servo dele. Para Deus não tem posição. Todos nós somos servos. E ele está dizendo: eu ouvi a tua oração e escolhi esta casa como lugar de sacrifício. Olha que coisa interessante. Deus te escolheu. Deus escolheu você. Quando você se entregou para Jesus, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus, ele já te escolheu para você ser o quê? O porta-voz de Deus aqui na terra. E ele te dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá coragem. E o Espírito Santo te dá ousadia. E o Espírito Santo vai te guiar. E o Espírito Santo vai falar das coisas dos céus. Ele não vai falar das coisas terrenas, porque das coisas terrenas você já sabe. Então ele vai falar que no céu tem paz, que não é a paz que o mundo tem, que é uma paz duradoura, é uma paz eterna. Ele vai falar que no céu tem um lugar preparado para você, porque Jesus foi preparar um lugar para você. Ele vai falar que no céu tem uma eternidade, que Jesus é eterno e deseja que você esteja lá. Então ele vai falar de coisas extraordinárias. Os céus têm coisas extraordinárias. Ele vai falar de um Deus bondoso, misericordioso, mas um Deus que é justo. Um Deus que pune o pecado, que ninguém ficará impune diante dele. Que todos vão ter que prestar conta diante dele. Então ele está dizendo: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Olha que coisa. Paulo, ele diz para nós no Novo Testamento que nós devemos nos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, quando nós entramos na casa de oração, nós apresentamos o nosso corpo, sacrificamos a Deus. Não é um culto a homens, não cantamos para o pastor, não cantamos para o ministério, não, nós cantamos para Deus. Nós oramos para Deus, nós apresentamos o nosso culto. Então, eu e você, quando chegamos em um culto, é para cultuar Deus. Ali não é momento de outra coisa a não ser Deus. Agradecimento a Deus, adoração a Deus, prestar o seu culto de agradecimento a Deus. Então aqui, Salomão, ele está ouvindo que Deus disse que Deus ia atender o sacrifício que fosse feito naquela casa de oração, naquele templo. Deus ia ouvir, Deus ia atender. E aí ele diz para Salomão, olha, ele começa dizendo: se eu fechar os céus para que não haja chuva. Nós tivemos um tempo atrás, alguns anos atrás, que nós ficamos alguns meses sem chuva. Então nós passávamos ali pelo interior, a gente via tudo queimado, porque não tinha chuva. Nós víamos animais magros e muitos animais mortos, porque não tinha chuva. E Deus está dizendo que é Ele que ordena todas as coisas. Entendeu? É Deus que comanda todas as coisas. Ele é o Criador dos universos. Por isso que o povo tem que buscar Ele. Por isso que as nações têm que buscar a Ele. Por isso que os governantes deveriam buscar a Ele, prestar esse culto a Ele e buscar a direção dEle. Porque Ele está falando, se eu fechar o céu para que não haja chuva, olha, é Deus que Deus pode fechar o céu. Nesses dias tem chovido bastante, glória a Deus por isso.
Mas vamos supor que Deus feche os céus por 3 meses. Você já imaginou como é que vai ser? Racionamento de água. Não vamos ter plantação. Não vamos ter o fruto da terra. Os animais vão começar a perecer. As árvores não darão seus frutos. As árvores frutíferas não darão seus frutos. Imagine se isso acontecer. Mas ele está dizendo, se eu fechar os céus, é algo que ele está propondo para quem? Para aquele homem que ele escolheu. Entendeu? Aquele homem que ele disse que ouviu a oração. Aquele homem que é servo dele. Está entendendo a palavra? A sua posição em Cristo qual é? A nossa posição como homens e mulheres que servimos a Deus? Ele está dizendo, olha, o Deus que fecha é o Deus que abre. Entendeu? O Deus que abre a ferida é o Deus que fecha a ferida. E aqui ele está dizendo, se eu fechar o céu para que não haja chuva. Ele está conversando com Salomão, está dizendo a Salomão, ele diz, ou se eu ordenar ao gafanhoto que devorem a terra, ele está dizendo que é tudo ele que comanda, ele dá uma ordem. Você já imaginou se sair uma nuvem de gafanhotos e vier destruindo tudo que tem de mantimento sobre a terra? Vai passar uns meses, você não vai ter mais arroz na sua mesa. Você não vai ter o feijão na sua mesa. Você não vai ter a carne, você não vai ter mais nada na sua mesa. Porque o animal também vive do campo, do alimento. Ele não vai ter como se alimentar e ele não vai ter como te fornecer a carne. Ele está dizendo, se eu ordenar ao gafanhoto que devore a terra. É tudo isso que ele está propondo para Salomão. Ele está mostrando, se ele ordenar, se ele disser para isso acontecer. E aí ele vem e diz, ou se enviar a peste no meio do meu povo. Olha que coisa que Deus está falando para nós. Através do livro de Crônicas, da experiência que Salomão está tendo com ele, que ele está ouvindo. Lembre-se que Salomão está ouvindo Deus. Que Deus apareceu para ele em sonhos. Que Deus está falando com ele. Lembre-se que Deus está falando com o servo dele. Deus está falando conosco. Nós devemos entender isso. Olha, se eu enviar, fechar os céus, se eu ordenar que o gafanhoto venha e destrua toda a terra, ou se eu enviar a peste no meio do meu povo. Eu espero que você esteja entendendo isso. Se ele fizesse tudo isso, olha o que ele propõe. Ele está propondo para Salomão. E ele diz, se o meu povo, quem é o povo dele? É você, é eu, somos nós. Nós somos o povo de Deus, não somos? Não pertencemos a Deus? Não dizemos que Jesus é nosso Senhor? Não dizemos que nós recebemos Jesus como Salvador de nossas vidas? Nós não cantamos isso? Você não diz aí, não está dizendo aí agora? Não está falando, eu pertenço a Deus. Então, ele está dizendo, se o meu povo, ele pode enviar tudo isso. Ele está falando com o povo dele. Você é povo de Deus? Então Deus está falando com você. A palavra de Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, você é chamado de cristão, te chamo você de crente, olha lá o crente de Jesus, olha lá o crentinho, olha lá o crentinho, olha lá o crentinho, olha lá a crentinha. Olha lá, né? Não é isso? Então se você é chamado pelo nome de Deus, está falando com você. Ele está dizendo que ele pode enviar tudo isso, ele pode enviar tudo isso que nós já lemos. Mas ele está dizendo se você chama pelo nome dele, ele está dizendo se você é chamado pelo nome dele, se você se apresenta a ele, se você diz que é dele, que a sua vida está escondida nele, então olha o que ele diz para você que é chamado pelo nome dele. Olha o que ele diz para o povo dele. Ele não está falando para as nações. Ele não está falando para o presidente da república. Ele não está falando para os governos. Ele está falando para o povo que chama pelo nome dele. Olha o que ele diz. Se humilhar. Olha o que ele está dizendo para o povo dele. Se humilhar. Então o povo de Deus é hora de se humilhar. De colocar diante de Deus que nós precisamos dele, que nós somos necessitados dele,
que sem Ele nós não vamos poder fazer nada. É isso que ele está dizendo. Se ele enviar todas essas coisas que ele disse a Salomão, o povo dele deve se humilhar, reconhecer que eles não têm condição nenhuma de sair dessa situação, que ele não tem condição nenhuma de abrir o céu. Olha que coisa interessante, que ele não tem condição nenhuma de repreender, de acabar com os gafanhotos, que ele não tem condição nenhuma de terminar com a peste. A única coisa que ele é chamado pelo nome de Deus, ele tem que fazer é se humilhar, reconhecer que eu e você e o povo dele depende totalmente dele. Então nos humilhamos diante dele, porque nós não vamos ter força para abrir o céu, porque nós não vamos ter força de mandar os gafanhotos embora, porque nós não vamos ter força nenhuma, e nenhuma sabedoria, e nenhum entendimento para mandar a praga embora. Nós vamos reconhecer que só Deus pode fazer isso, porque ele é Senhor, e foi ele quem enviou. Olha que foi algo, foi ele que enviou. Como é que eu vou lutar contra ele? Como é que eu vou dizer contra ele? O que me resta é reconhecer que ele é Senhor da minha vida, que ele é Senhor da tua casa, que ele é Senhor da tua família, que ele é Senhor de uma nação. E nessa nação tem um povo que louva a Deus, que chama pelo nome de Deus, que está orando, que nesse momento está orando. Mas ele está dizendo, olha, Salomão, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, tem outra coisa que ele diz, depois que se humilha, ele vai orar, se humilhar e orar. Depois que se humilhou, depois que nós reconhecemos que ele é Senhor de todas as coisas, depois de reconhecer que nós somos fracos e frágeis, que nós não vamos ter como mudar essa situação, depois de reconhecer que ele é por todos e sobre todos, nós vamos orar, e aí nós vamos adorar a ele. Nós vamos dizer, Senhor, tu és o Rei do universo, tu és o Deus dos deuses, tu és o Deus poderoso, eu sou frágil, eu sou pecador, eu preciso de ti. Ele está falando, olha, e orar, e orar, e orar, e orar. É hora de orar, povo de Deus, é hora de se humilhar, povo de Deus, é hora de buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus, nos apresentarmos diante de Deus. Olha que coisa interessante, ele diz, e buscar a minha face. Ele coloca humilhação, oração e busca. Buscar. Não é que Deus está longe, Deus está perto de nós. Não é que Deus está distante de nós. Pelo contrário, nós devemos buscar a Deus. Vamos buscar, clamar, estar diante dele. É uma busca incessante. A gente ora, mas a gente busca. Buscar a minha face. Não é outro que você deve buscar. Não é governos que você deve buscar. Não é os homens que você deve buscar. Você deve buscar o Deus Todo-Poderoso. É isso que ele está dizendo para Salomão. Buscar a minha face. E olha outra coisa que ele diz. O povo dele. É para você. Não adianta você dizer é para mim, é para nós. É para o povo dele que ele está falando. E voltar dos seus maus caminhos. A minha Bíblia diz, e voltar dos seus caminhos iníquos, caminho de iniquidades, prática de pecado. A gente não pede perdão, daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo que nós temos que voltar dos nossos maus caminhos. Nós temos que sair do nosso mau caminho, desse caminho de incredulidade, desse caminho de dúvida, desse caminho de fracasso, desse caminho que o desespero. E ele está dizendo na sua palavra para você não temer. Ele sempre fala para não temer. Eu sei que a gente acaba temendo, nos preocupando. E Jesus diz para nós não se preocupar também com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem o seu mal. Então, olha que coisa interessante. E voltar dos seus caminhos iníquos. Deus deseja que o seu povo saia do pecado. Que o seu povo seja realmente povo dele. Que o seu povo seja fiel à palavra dele. A palavra dele não mente. Então Deus, ele diz para nós que nós devemos sair desse caminho de iniquidade. Que nós devemos sair desse caminho de pecado. Que nós devemos sair desse caminho de maldade. Que nós devemos sair desse caminho de palavras profanas,
de piadinhas sujas, de pensamentos imundos, de adultério, de prostituição, de engano, de destruir as pessoas com palavras. Nós temos que sair disso. O povo dele, Deus está falando para o povo dele. Então ele está dizendo para o povo dele. Então, quando isso acontecer, quando o povo dele fizer isso, quando o povo dele, ele chamar pelo nome dele, quando o povo dele se humilhar, quando o povo dele orar e buscar a face dele e voltar dos seus caminhos iníquos, dos seus caminhos maus, dos seus caminhos de pecado, ele diz, então eu ouvirei dos céus. Quer que Deus te ouça? Você deseja mesmo que Deus te ouça? É verdade? Então faça isso que a palavra está dizendo. Buscar a face de Deus, orar, se humilhar, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. E Ele permite que isso aconteça, para que eu e você se aproxime mais dEle. Então eu ouvirei do céu. Deus só vai te ouvir, querido, quando você sair dos caminhos maus. Minha irmã, Deus só vai te ouvir quando você sair dos caminhos maus. Povo de Deus, Deus só vai nos ouvir quando nós saímos dos caminhos maus. É uma continuidade. Não é que você fez hoje, pediu perdão e não fez mais. É que o povo dele, o que ele está fazendo? Continua naquela mesma batidinha, aquele mesmo caminho. Peca hoje, peca amanhã, depois pede perdão, vai no quarto, pede perdão. Está parecendo o povo lá no deserto. Reclamava contra Moisés, aí ia pedir misericórdia, aí Moisés orava, Deus atendia, reclamava do pão, aí Moisés falava com Moisés, e reclamava, e brigava, e discutia, aí Moisés disse, sabe o que aconteceu com eles? Não entraram na terra prometida, porque pecaram. Então cuidado, querido, cuidado, igreja do Senhor. Igreja do Senhor, a palavra de Deus é para nós, para eu e você. Nós temos que entrar nesse texto, porque nós lemos o texto e não praticamos. Como nós começamos a falar aqui. Nós não praticamos, depois ficamos reclamando. Ah, mas eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Isso não é nada. Nós temos que sair dos nossos maus caminhos. Nós temos que praticar a palavra, e a palavra é toda. Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha só. Amar a Deus sobre todas as coisas. Foi o que Jesus resumiu. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós muitas vezes queremos que o próximo morra. Entendeu? Olha como é que nós somos diferentes. Então Deus está falando através da vida de Salomão e falando com Salomão quando ele aparece para ele, para eu e você sair dos maus caminhos. Em nome de Jesus, deixe os seus maus caminhos. Que a sua família deixe os maus caminhos. E você que professa o nome do Senhor aí, deixe os maus caminhos. Porque Deus quer ouvir a sua oração. Ele diz, eu ouvirei do céu. Quando nós fizermos isso, olha que bênção. Sabe por que acontece? Nós pegamos o texto bíblico e nós só queremos essa parte. Ah, Deus vai me ouvir, Deus vai me ouvir. Peraí, tem umas condições para Deus me ouvir. Né? É como o Deuteronômio fala lá. As bênçãos vão nos seguir. Hoje o povo está tudo correndo atrás de bênção. Ninguém quer, sabe? Não precisa correr. A bênção te segue. Quando o quê? Quando você obedecer a palavra. Quando nós obedecermos a palavra. Então o povo de Deus, isso aqui é a mensagem para a igreja de Deus na terra. E deveria estar sendo pregado em todos os púlpitos. Nós precisamos nos corrigir dos nossos maus caminhos. Nós precisamos de Deus. E Deus deseja nos ouvir. E aí sabe o que Deus fala? Ah, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Que coisa maravilhosa! Quando nós cumprimos com a palavra dele, quando nós cumprimos com esse texto bíblico na nossa vida, quando simplesmente a gente não lê porque simplesmente lê porque lê, mas não guardamos, e simplesmente lê e não guardamos. Quando nós praticarmos isso, Deus vai nos ouvir lá do céu e ele vai perdoar os seus pecados. Qual é o pecado? Pecado do povo dele. Deus deseja perdoar o seu
povo. Tudo que está acontecendo nessa nação é para que o povo de Deus se aproxime de Deus, busque a Deus, se humilhe diante de Deus. Deus quer atender a nossa nação através do seu povo. Você é povo de Deus, então clame a Ele, busque a Ele, pratique esta palavra, esse texto bíblico que nós lemos. Não deveria sair, deveria estar nas portas das nossas geladeiras, nas portas do nosso armário, para que nós chegássemos e olhássemos, e aí nós íamos errar menos, nós iríamos tropeçar menos, e nós iríamos andar na presença do Senhor, e andaríamos como servos do Senhor, e aonde nós pisássemos, a palavra do Senhor ia se cumprir. Ele diz, onde nós pisar o nosso pé, Ele nos daria, e Deus quer dar ao seu povo as bênçãos do céu. Então eu ouvirei do céu, e algo maravilhoso acontece quando Ele ouve: eu perdoarei os seus pecados. Deus diz que vai perdoar os seus pecados, Deus diz que vai perdoar a sua casa, Deus diz que vai perdoar esta nação, Deus vai perdoar o seu povo, quando nós cumprirmos com a sua palavra. Eu perdoarei os seus pecados. Isso é que é mais importante na nossa oração. Sabemos que nós somos perdoados, sabemos que Deus nos perdoa através do sangue de Jesus derramado lá na cruz, que Ele já pagou o preço. E olha que coisa interessante: e sararei a sua terra. Deus quer sarar essa nação, Deus quer sarar a sua terra aí na sua casa, Deus quer sarar a sua família, Deus quer fazer a sua vontade, Ele quer ouvir a sua oração. Mas cumpra com essa palavra, cumpra, obedeça essa palavra. Povo de Deus, obedeça essa palavra, vive esta palavra, pratique esta palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro agora em favor da Tua igreja. Senhor, que nós possamos entender a Tua palavra. Senhor, eu oro agora que nós possamos estar diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia. Senhor, como diz o texto sagrado, Senhor, o Senhor quer ouvir dos céus, o Senhor quer ouvir a nossa oração, o Senhor diz que fecha os céus, o Senhor diz que manda os gafanhotos, o Senhor diz que manda coisas ruins para que aconteça, mas também o Senhor manda isso para que o Teu povo, que se chame pelo Teu nome, para que o Teu povo que Te busque, se aproxime de Ti, e seja fiel, e clame a Ti, e deixe os seus maus caminhos. Senhor, saia da nossa negligência. Senhor, nós falamos que obedecemos as Tuas palavras, mas nós agimos de uma forma totalmente diferente. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor tenha misericórdia dos Teus filhos, aqueles que ministram a Tua palavra, dos pregadores da Tua palavra, do povo que te chama pelo Teu nome. Senhor, derrama a Tua graça, perdoa o Teu povo, limpa o Teu povo, apaga a nossa transgressão, ouve a nossa oração. Sara esse Brasil, sara esse Brasil, sara esse Brasil, sara esta família, sara esta casa, sara esta casa, sara esta casa, sara esta casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que entre saúde na sua casa. Eu repreendo toda praga, toda maldição caia por terra, em nome de Jesus. E a tua casa tenha saúde, tenha paz, não tenha medo, e nós não vamos ter medo. Senhor, que a Tua graça e a Tua bênção permaneça sobre a vida da Tua igreja, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, que a palavra do Senhor permaneça viva no seu coração. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Se você está aí e não tem Jesus ainda, se entregue para Jesus. Jesus quer libertar a sua vida. A paz do Senhor, Deus abençoe.